crianças! Hoje, dia 20 de maio, nós vamos trabalhar as fases da Lua. Então, a Pro vai ler o texto informativo e nós vamos para as questões. As fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos, o satélite natural da Terra ao longo de um ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. Um ciclo significa que começa de uma maneira e termina de outra, e vai recomeçar novamente e terminar, e recomeçar novamente. Então, é um ciclo, na verdade, sem fim, aonde nós temos as 4 fases da Lua, que são, na representação do desenho, a Pro colocou aqui a imagem, as 4 fases da Lua vista do hemisfério sul. Do Brasil, a gente consegue ver desta maneira. Então, nós temos a lua minguante, nós temos a lua cheia, crescente e a lua nova, que quase não aparece, fica escondidinha aqui. Ela é nova, tá bom? Então, vamos lá em cima. A lua apresenta 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. Então, a transformação. Então, voltando, crianças, cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. Então, por exemplo, a lua minguante, ela fica minguante durante 7 dias. No 8º dia, ela já está cheia, completamente cheia. Aqui parece que tem uma nuvem que vai saindo de cima, ó, e vai abrindo, ela vai aumentando e ela vai ficar cheia. Essa lua cheia, ela vai ficar dessa maneira durante uns 7 ou 8 dias no espaço. A gente consegue enxergar dessa maneira a lua. Depois, ela vai para crescente. Então, essa mudança demorou de 7 a 8 dias para acontecer. E a mesma coisa para ela chegar na lua nova. Quando chega na lua nova, começa tudo de novo, por isso chama-se ciclo, tá bom? Não sendo uma estrela, a lua não emite luz própria. Então, a lua, ela não tem luz. Ela brilha por causa da luz do sol, ela reflete a luz do sol. É isso que está lá na primeira questão, que nós vamos responder depois. Vamos então. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela reflete a luz proveniente do sol. Então, a lua, ela não tem brilho próprio. Ela aparece no céu, por quê? Porque ela reflete a luz do sol. A lua apresenta 3 movimentos principais. O primeiro movimento, rotação, ela gira em torno do próprio eixo, em torno dela mesma. Depois nós temos a revolução. Revolução porque ela gira em torno dela mesma e em torno da Terra. Ela gira em torno da Terra. A translação, por quê? Porque ela gira nesses 3 movimentos, em torno dela mesma, em torno da Terra e ao redor do Sol junto com a Terra. Então, conforme a Terra gira em torno do Sol, ela vai girando também. Então, acontece o movimento de translação. Nós temos rotação, gira em torno dela mesma. Revolução, gira em torno da Terra. Translação, em torno da Terra e do Sol. Desta forma, assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso faz com que a sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Um ciclo, um movimento que vai e retorna à primeira posição de novo. Importante notar que as fases da Lua são vistas de maneiras diferentes nos hemisférios sul e norte. No nosso hemisfério, que é o hemisfério sul, nós vemos exatamente desta maneira aqui. Um ciclo por quê, Pro? Ela começa minguante no céu. Depois de 7, 8 dias, ela vai ficando cheia. Depois de 7, 8 dias, ela vai ficando crescente. E depois ela vai ficando nova. No nosso livro didático, nós pulamos esse assunto. Por quê? Porque a Pro preparou esse texto informativo, sem enrolação, para explicar para vocês como acontecem as fases da Lua. Existem 4 fases. A Lua
minguante, cheia, crescente e nova, demora de 7 a 8 dias para mudar de uma lua para outra no espaço. Ela não tem luz própria, ela é iluminada pelo Sol e ela executa 3 movimentos fundamentais: rotação em torno dela mesma, revolução, gira em torno da Terra, e translação, além de girar em torno da Terra, gira em torno do Sol, em torno dela mesma, em torno da Terra, em torno do Sol. Vamos falar agora sobre as 4 fases da Lua. Lua nova. Nesta fase, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra, está no meio. Então, nós não conseguimos vê-la, ó, fica bem escuro, só vê assim uma mancha no céu. E por isso não a vemos neste momento. Nesta fase, a Lua está no céu durante o dia, então a Lua, ela fica durante o dia no céu. Só que os raios solares são tão fortes que a gente não consegue vê-la porque ela fica entre o Sol e a Terra. Nascendo por volta das 6 horas da manhã e se pondo por volta das 18 horas, então 6 horas da tarde. Então ela nasce 6 horas da manhã e fica durante o dia todo no céu. Nós não conseguimos ver por causa da luz do Sol, porque ela fica entre o Sol e a Terra, tá? Então a lua nova é a que nós não conseguimos ver, porque ela fica no céu durante o dia, de 6 da manhã às 6 da tarde. A lua crescente ou quarto crescente recebe esta denominação, pois neste momento só conseguimos observar 1/4 de sua totalidade. Então, nós só conseguimos ver 1/4. É como se eu dividisse a Lua em 4 partes. Eu só vejo uma partezinha de 4 divisórias. Por isso, ela recebe o nome, né, de Lua crescente ou quarto crescente. Seu formato é de um semicírculo e nesta fase a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Então, nesta fase aqui, nós já conseguimos vê-la no céu a partir das 6 horas da tarde. Antes disso não dá por causa dos raios solares, por causa da luz do sol. Como nós estamos agora, neste momento, hoje é dia 20, nós estamos no outono. O que acontece? Começa a escurecer mais cedo, os dias são mais curtos e a gente consegue ver a lua, porque a partir das 6 horas da tarde dá para a gente ver a lua crescente. Ela entra no céu, ela aparece no céu a partir de meio-dia, exatamente meio-dia. E ela se põe à meia-noite. Então, das 6 horas da tarde para frente, a gente consegue ver. Durante o dia, não. Então, vamos retomar? Lua crescente fica no céu das 6 da manhã às 6 da tarde. Não conseguimos vê-la no céu. Às vezes, no fim da tarde, mas é muito difícil. Agora, a lua crescente nós conseguimos ver. Por quê? Meio-dia, a hora que ela inicia, que ela aparece no céu, não dá para ver, porque por causa do raio solar, dos raios solares, né? Muito claro, muita luz. Mas assim, lá pelas 5h30, 6 horas, a gente já consegue ver, porque agora nós estamos no tempo em que está escurecendo mais cedo, o dia está mais curto, as noites são mais compridas nessa época do ano. Então, a partir das 6 horas da tarde até meia-noite, nós conseguimos ver a lua crescente no céu. A lua cheia, aquela lua linda que às vezes a gente olha assim e fica encantado, né? Na fase da lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Nós chamamos a Lua de satélite natural. Por quê? Porque não foi feito pelas mãos do homem. É um satélite natural, não tem luz própria, é iluminada pelo Sol, mas nessa fase, quando ela está cheia, nós conseguimos vê-la no céu, em sua totalidade. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas. Aqui a gente consegue ver, porque ela nasce às 6 horas da tarde, 18 horas, aliás, da noite, tá? 18 horas. E se põe aproximadamente às 6 horas da manhã do outro dia. Então, às 6 horas da manhã, ela se põe. Também a gente consegue ver durante toda a madrugada a lua cheia no céu. Por quê? Porque ela aparece à noite e ela encerra o seu ciclo 6 horas da manhã. A lua minguante, ou quarto
Minguante, porque a mesma coisa, dividir a lua em 4 partes, eu consigo ver uma parte aqui, ó, está voltando a aparecer, ó. É o último estágio da fase da lua. Neste período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e assim, novamente, conseguimos observar 1/4 de sua totalidade, no sentido oposto da fase crescente. Nesta fase, a lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Esta fase da lua nós conseguimos enxergar no céu a partir da meia-noite, que é a minguante. Então, a partir da meia-noite, meio-dia do outro dia, ela desaparece no céu, né? Porque também os raios solares não vão permitir que a gente consiga ver a lua. Então, basicamente, o que é importante que eu tenho que saber dessa página? O que eu preciso saber que está lá no meu conteúdo do livro didático, e nós trabalhamos esse texto informativo, a Pro preferiu pegar um texto informativo do que dar todas aquelas informações que não ia estar explicando muito bem, eram uns exercícios soltos. Então, a Pro preferiu fazer assim, com o texto e explicando o texto. Então, basicamente, são 4 fases da Lua. Lua minguante, cheia, crescente e nova. Ela executa os seus movimentos de 7 a 8 dias e os principais movimentos dela são rotação, revolução e translação, ou seja, ela gira em torno dela mesma, rotação. Ela gira em torno da Terra, revolução. Ela gira em torno do Sol, translação. As fases da Lua são nova, quando a gente não vê no céu, por quê? É de 6 da manhã às 18 horas, às 6 horas da noite, vamos falar assim, que a partir das 18 horas a gente já conta a noite. A lua crescente, ela surge no céu meio-dia e encerra meia-noite. Então, à tardezinha a gente já consegue enxergá-la no céu. A lua cheia, ela nasce às 6 horas da noite, a gente fala da tarde, às 18 horas e vai até 6 horas da manhã. Lua cheia a gente vê no céu. E a minguante é da meia-noite, vocês veem um ciclo? Um ciclo que se repete a cada 7 ou 8 dias, tá bom? Então, vamos para a continuação do texto. Bom, nesta página nós vamos estudar o ciclo da Lua. A Lua, ela tem 4 fases. Nem sempre as 4 fases aparecem no mesmo mês. Não consegue, às vezes não consegue, porque é um ciclo de 7 a 8 dias. Então, quando vai começar de novo o ciclo, já está no próximo mês. Então, vamos lá, o ciclo da Lua. O ciclo da Lua, ou ciclo de lunação, chamada também de período sinódico da Lua, ocorre em aproximadamente 29 dias e meio. É, portanto, conhecido como mês lunar e durante este período as fases da Lua acontecem, ou seja, ocorre o ciclo lunar completo. Então, um mês ele tem de 30 a 31 dias. Vamos falar aproximadamente 30 dias, porque nem todos os meses têm 31, né? Então, aproximadamente 30 dias. Dentro do mês, vai acontecer que eu consigo passar pelas 4 fases da Lua, então chama período sinódico, quando aparece no mesmo mês as 4 fases da Lua. Mas como essas 4 fases elas acontecem em 29 dias e meio, nem sempre durante o mês inteiro vai aparecer as 4 fases da Lua. Então vamos lá. Já no período sideral, o tempo que a Lua leva para girar em torno do seu eixo, que é a rotação, é de 27 dias e 3 horas. E esse também é o tempo que ela leva para orbitar em volta da Terra, que é a revolução, porque ela gira junto com a Terra. Portanto, o mês sideral é considerado aproximadamente 2,25 dias. Então, 25 dias. 2 dias e 25 minutos, mais curto do que o mês sinódico. Então, são 2 dias e 25 minutos mais curto. Por quê, gente? As nossas semanas, elas são de 7 dias. O ciclo lunar acontece de 7 a 8 dias. Então, quando acontecer de no mês nós passarmos pelas 4 fases da Lua, nós teremos o período sinódico. Quando acontecer de um mês para outro, surgirá não, por exemplo, esse mês eu tive as fases crescente, nova, minguante e
a próxima fase vai acontecer no próximo mês, então eu não tive todas as 4 fases no mês. Então chama-se período sideral, tá bom? O mês sideral é considerado aproximadamente 2 dias e 25 minutos mais curto do que o mês sinótico. E é mais ou menos isso então que eu falei, tá bom? Então, quando é período sinódico, o mês, ele, dentro do mês, nós temos as semanas, que são de 7 dias. Como as fases da lua, elas acontecem de 7 a 8, vai ter mês que vai dar as fases da lua no mesmo mês, as 4 fases, esse período sinódico. Quando não der, período sideral. Maré de acordo com as fases da Lua. A Terra tem força gravitacional. O que é força gravitacional? Ela atrai todos os corpos para o centro da Terra. Por isso que quando a gente pula rápido, a gente cai no chão. Quando a gente está na Lua, uma pessoa que pesa aproximadamente 62 quilos, 65 quilos, na Lua ela vai pesar 12 quilos. Acho que eu vou mudar para a Lua, viu? É mais fácil do que fazer dieta. Tô brincando. Por que que acontece isso? Existe um problema. O ar é rarefeito, é raro. Então, o que que acontece? A gente não tem a força gravitacional na Lua, nos outros planetas. E a gente fica gravitando, fica flutuando no ar em outros planetas. Se nós fôssemos para outros planetas, alguns planetas não teriam condições porque eles são gasosos. Outros são frios demais. Então, vamos ficar no Brasil mesmo. Alguns cientistas e pesquisadores já foram até a Lua, inclusive um brasileiro, um orgulho para nós, né? O brasileiro também já fez parte da excursão que foi até o espaço sideral. Bom, a Terra tem a força gravitacional suficiente para manter um satélite do tamanho da Lua em sua órbita. Ele segura o satélite na órbita da Terra. Ele tem força gravitacional. É como se no meio do planeta existe um imã que puxa os corpos para o centro da Terra. Se a gente estivesse na Lua, um peso de 62 pesaria 12 quilos, aproximadamente 71 pesaria uns 15 quilos lá. E eu ia precisar de um suporte, de um material pesado, de uma capa, de um capacete, porque senão não conseguiria respirar, para conseguir me manter lá em cima, porque eu ia ficar flutuando no espaço. Ao girar em torno do nosso planeta, a Lua também atrai a Terra, mas com muito menos intensidade. A força gravitacional lunar é baixa para mover o corpo sólido da Terra, porque a Terra é muito maior do que a Lua. Então, ela tem a força de atração, mas não consegue atrair a Terra pelo tamanho da Terra em comparação com a Lua. Mas a sua composição líquida, a saber, os oceanos, é impactada. Então sofre um impacto aí, né? De acordo com a mudança da Lua, nós temos as marés, as mudanças na maré. Lua nova, Sol, Terra e Lua estão alinhados e somam, portanto, suas forças gravitacionais na linha equatorial, bem no centro da Terra. É a fase na qual a maré é mais alta. Então, as ondas são fortes, a maré sobe. A lua nova, tá? Lua minguante. Em contraposição, as forças do Sol e da Lua praticamente se anulam, impactando pouco o volume das águas nos oceanos que estão com a maré alta. É a fase em que a maré é menos acentuada. Lua cheia. Então, nós temos a maré normal, maré baixa, tá bom? Na lua minguante. Na nova, maré cheia. Na minguante, baixa. Lua cheia, os 3 astros voltam a se alinhar e o resultado são marés fortes e intensas, com ventos e com ondas gigantescas. É perigoso mar nessa época da lua cheia. Lua crescente, Sol e Lua foram ângulo de 90 graus, formam, tá? Ângulo de 90 graus em relação à Terra, 90 graus em relação à Terra. Então, forma um ângulo da metade do planeta Terra. Não, minto. Forma um ângulo de 1/4 do planeta Terra. Isso. Sol e a Lua formam um ângulo de 90 graus em relação à Terra e, portanto,
dissipam suas atrações gravitacionais. Então, é dividido a atração gravitacional. A crescente não tá tão perigosa, não. A mais feroz aqui é a lua cheia, porque as marés são fortes, intensas, são ventos fortes e são ondas gigantescas, tá? Vem a primeira pergunta aqui. O que é a luz da lua? Existe luz? A lua, ela possui brilho próprio? Não, a luz não possui, nós falamos lá na primeira questão, não é? O que acontece então? A lua reflete a luz do sol, é de lá, é do sol que vem a sua luz, tá bom? Vamos responder então isso? Então aí, ó, a lua não tem brilho, professora? Como que eu vejo ela lá no espaço? Ela não tem luz? Não, as estrelas sim. A lua não, a lua reflete a luz do sol. Tá lá na primeira partezinha lá do nosso texto, lá na primeira parte, no começo do texto, tá bom? Quantas e quais são as fases da lua? Quantas são? Quais são? Nós já falamos? 4 fases, e são elas: crescente, minguante, cheia e nova. Vamos preencher? Olha aí. São 4 fases: minguante, eu vou pôr até um ponto e vírgula aqui, ó. Crescente, cheia e nova. Quantos dias dura cada fase da lua? Aproximadamente de 7 a 8 dias, nós falamos, né? Olha aí, o que vocês estão achando? Tá fácil, né? Depois da leitura, depois da explicação. Todas as respostas estão lá no texto. E a Pro escolheu um texto que tem relação com o capítulo que nós estávamos estudando, o capítulo 1. Tem até um desenho das fases da Lua lá no livro, mas ele só tem o exercício e pouca explicação sobre as fases da Lua. Então, por isso que a Pro preferiu trabalhar esse texto informativo. Quantos dias dura a fase da Lua? Aproximadamente de 7 a 8 dias. Por que eu pus aproximadamente? Porque tem fase que dura 7 dias e tem fase que dura 8 dias, tá bom? Vamos para a quarta. Quantos dias a Lua leva para completar toda a fase? Olha, essa última questão, quantos dias a Lua leva para completar toda a fase, ela vem aqui nessa segunda folha, ó. No período sinódico, lembra que eu falei? 29 dias e meio. Quer dizer que dá tempo da Lua passar pelas 4 fases dentro do mês. E o período sideral, ele dura 27 dias e 3 horas. Tá bom? É 2 dias e 25 minutos, mais curto que o período sinódico. Então, a gente vai responder assim: no período sinódico, aproximadamente 29 dias e meio. E no período sideral, demora 27 dias e 3 horas para completar o ciclo, as fases, tá? Então, é isso aí, atividade realizada, facinho, a Pro foi lendo e explicando. Se ficar com dúvida, ouça o áudio mais uma vez, veja o vídeo, aliás, mais uma vez, tá bem explicadinho, todo sobre as fases da Lua. Beijão, fiquem com Deus.